Bom dia, paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui, eu vou te chamar a palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida, amém? Quero aqui, falar, fiquei esses dias sem entrar, esses dias eu precisava de um direcionamento, eu precisava de buscar mais ao Senhor, de colocar umas coisas em ordem, pedir confirmação para o Senhor mesmo, que tanto tempo eu já estou aqui nesse canal, se é da vontade do Pai, que às vezes a gente está fazendo coisas e às vezes o Senhor já não está mais naquilo, né? E então o Senhor tem falado que Ele está assim, né? Que vamos adiante, vamos fazendo com constância, com perseverança, pedir a oração dos irmãos, né? Porque a gente que leva a palavra do Senhor, a gente é muito bombardeado pelo inferno, não são pessoas carne e osso, mas no espiritual, ele usa, né? Ele usa da opressão para tentar nos parar. Mas Deus é maior, Deus é poderoso, Deus é grande. Assim como vocês são carentes de oração, eu também sou carente das suas orações. Amém? Aqueles que entrarem, pedir para deixar o like, fazer a inscrição, compartilhar, fazer aquilo que está no seu coração, né? Não é por força, mas se for bom para você essa palavra, que você possa derramar ela sobre a vida de outras pessoas. Em Jeremias capítulo 17, verso 1, enquanto você procura, vamos orar ao Pai enquanto você procura? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos, Senhor, ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra. É o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro. Aleluia! Com pontas de diamante gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Aleluia! Glória a Deus. Aqui, Jeremias, usado por Deus, estava dizendo, quando está dizendo assim, escrito com cinzel de ferro, ou ali com pontas de ferro, ponteiro de ferro, e com ponta de diamante. Isto é, o povo estava tão corrompido, com o seu pecado, o pecado estava tão entrelaçado no coração do povo, que estava tornando ali os pensamentos e os sentimentos daquele povo cauterizado. Como que os seus corações estivessem blindados por um ferro. Eles ali, para ser alcançado, precisava de ser algo forte como o ferro, Aleluia. E quando o homem se encontra assim, nós sabemos que não existe meio intermédio humano que possa resolver. Às vezes o homem procura por esforços, fazer coisas pela força do teu braço, mas a ajuda só pode vir de Deus. Aleluia! Somente Deus pode libertar de um cativeiro espiritual. Somente Deus pode ter misericórdia de alguém que esteja assim em uma cadeia espiritual. Que nós venhamos todos os dias colocar a nossa vida diante do altar, diante do Pai e pedindo, Senhor, põe em mim um novo coração, assim como Davi orou em Salmo 51. Renova em mim um coração puro e quebrantado. Coloque em mim um coração disposto a te obedecer, Senhor. Tira de mim toda a incredulidade, todo o mal. Me ajude a perseverar, me ajude a buscar, me ajude a me livrar dessa cadeia espiritual. E verso 2 diz assim: como também os seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Aleluia. Quando fala que os teus filhos se lembram dos teus altares, isso significa que os filhos, do povo de Judá viram os seus pais sacrificarem os seus irmãos a deuses, Pois o povo pagão, eles adoravam um Deus chamado Deus pequeno, um Deus chamado Moloque, onde era feito sacrifício, dando seus filhos em sacrifício em troca de bens materiais. Então ali está dizendo que até os seus filhos, como também seus filhos se lembram dos seus altares. Isso, imagina os filhos vendo ali ser sacrificados seus irmãos e pensando, quando vai ser a minha vez?
Quando que eu que você está passando por isso, né? Ali nós vamos vendo que o povo estava totalmente corrompido, pois o povo de Deus estava totalmente envolvido com as coisas terrenas, estava preocupada com as coisas terrenas, né? E esqueceram das coisas de Deus. Eles já não temiam mais o Criador, eles abandonaram a fé, eles seguiam aos deuses, né, em troca de riquezas, e muitos sacrificavam os seus filhos a Deus Moloque. Aleluia! O homem longe de Deus se torna um duro coração. O homem longe de Deus, ele tem uma mente, um coração cauterizado. Né? Então no verso 3 diz assim: ó minha montanha, no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei de presa, como também os teus altos, por causa do pecado em todos os teus termos. Então, devido ao pecado do povo ali ter multiplicado, Deus iria permitiu Nabucodonosor levar os utensílios santos, levar as riquezas do povo, né? Permitiu. Em todo lugar onde existia ali altares a deuses pagãos, seriam todos destruídos. Deus permitiu o povo ir cativo devido à apostasia da fé, devido a eles buscarem pela força do braço, devido a eles procurarem em coisas que não era para eles. Então nós temos que vigiar o que nós olhamos, o que nós ouvimos, onde nós colocamos a mão, aonde nós temos colocado a nossa fé. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Aí no verso 4 diz assim: assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e fazer-te-ei servir aos teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. O povo, eles seriam privados da herança da terra prometida, que deles estavam na terra prometida, e seriam privados dessa herança devido aos seus pecados, devido ao abandono à fé ao Deus poderoso e santo. Eles seriam cativos, seriam levados cativos à Babilônia. Aleluia! Um povo que tinha sido liberto do Egito, um povo que tinha sido tirado, né, da condição de escravo, eram libertos, e eles escolheram novamente se tornar escravos. Que triste, né? A pessoa já foi liberta, a pessoa já foi resgatada, já foi transformada, teve a misericórdia de Deus derramada sobre ela, e ela escolhe ser escrava, ser cativa. Aleluia! Aí no verso, aleluia, né? Então, quando diz aqui, olha, nesse verso, o fogo que acenderá na minha ira arderá para sempre. Quando fala para sempre aqui, isto é que Deus é santo. A condição de Deus não mudará jamais. E toda vez que houver apostasia, desobediência, né, ali intencional, quando o homem decidir se afastar da presença do Senhor, não obedecer ao Senhor, então a ira do Senhor vai vir, a ira do Senhor vai ser derramada. Mas se o povo se arrepender, se voltar ao Senhor, ele pode socorrê-los, ele pode, né? A boa nova é essa: Deus tem misericórdia sem fim para nós. A causa de não sermos consumidos é porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor não têm fim. No verso 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Aleluia! Quando fala aqui, maldito o homem que confia no homem, isto é, maldito é o homem que coloca sua confiança em qualquer outra coisa que não seja Deus. Maldito é o homem que coloca a força, né, a sua confiança na força do seu próprio braço. Aleluia! O povo de Judá nessa época tinha proposto aliança com os egípcios. Olha, Deus já tinha libertado ele da mão dos egípcios. Agora eles estavam ali querendo fazer aliança com os egípcios, como amparo aos caldeus. Queria ali fazer aliança com o inimigo. Aleluia, com medo do caldeus, nós vamos agora fazer aliança com o Egito, né? Fazer aliança com quem não tinha a mesma fé que eles. Fazer aliança com aqueles que eram inimigo do povo de Deus. Era uma tolice, uma loucura do coração do homem. Quando diz o homem, né? Maldito é o homem que confia no homem. Aleluia. Verso 6 diz assim: porque será como tamargueira no deserto. Aleluia. E não sentirá quando vem o bem,
Antes morará nos lugares secos e desertos, na terra salgada e inabitável. Que triste, né? Veja, uma tamargueira. Aí eu fui pesquisar como que é a tamargueira, né? Tem as tamargueiras de várias formas, vários tipos de palmeiras. É um tipo de palmeira que vive no deserto. Existem várias delas, vários tipos, né? E é algo interessante nas palmeiras que as condições, elas sobrevivem às condições climáticas do deserto, que de dia é muito forte, de noite é muito fria. Ela tem, né, essa interessante força dela, né, de sobreviver a lugares áridos e a sobreviver a condições climáticas desfavoráveis, né? Assim como sobreviver no deserto é muito bom, né? Ela ainda produz ali também frutos comestíveis. Ela produz, né? Mesmo ela lá no deserto. Essa qualidade dela, né? Dessa tamargueira, que é a força em sobreviver a esses ambientes mais difíceis, também é a sua desvantagem. Também é a desvantagem dela. Porque não depender de ninguém, ela se torna ali um arbusto solitário e orgulhoso. Essa tamargueira, por ela ser forte, essa tamargueira que dá fruto, essa tamargueira que representa o povo de Deus, dando fruto, força, quando ele faz pela força do teu próprio braço e ele sobrevive como a tamargueira. Lugares difíceis, áridos, ele consegue dar frutos, mas ele é solitário. Ele é solitário, ele é triste, ele ali não precisa depender de ninguém, mas ele é orgulhoso. Quantas das vezes vemos pessoas assim? E nós temos que olhar para nós. É uma reflexão de Deus pedindo para nós olharmos para dentro de nós e vermos como nós estamos. Qual tipo de tamargueira nós temos sido? Qual tem sido o tipo de tamargueira, né? Forte, autoconfiante, orgulhosa, com grande potencial, mas solitário. Mas ali, né? Tão autoconfiante que ela, sem ninguém, ela é orgulhosa. Ela sobrevive a dias difíceis. Ela sobrevive a situações complicadas, mas ela não tem ninguém para dividir também as suas conquistas. Ela não tem também ninguém para dividir as suas realizações. Aleluia! Pessoas muitas das vezes gigantes, né? Essas tamargueiras, muitas das vezes pode ser pessoas gigantes, poderosas nos negócios, em nações, em poder, mas pequenos em amor, pequenos em misericórdia. Assim é o povo quando se afasta da direção do Senhor. Assim é o homem e a mulher quando se apostasia da fé, quando deixa a fé, quando abandona a fé, aleluia, e coloca a confiança nas coisas do mundo. Assim estava o povo de Deus, Judá, estava assim. Judá estava contaminado com as coisas do mundo, estava mais preocupado com as coisas do mundo, eles não tinham mais buscado no Senhor, não estava mais orando ao Senhor, não estava mais clamando pela presença do Senhor. Eles estavam agora cultuando outros deuses, estava fazendo sacrifício a outros deuses, estava fazendo o que era detestável aos olhos do Senhor. Aleluia! Pessoas gigantes, aparentemente, mas pequenas em amor, pequenas em misericórdia. Aprendemos aqui que o homem sem Deus, ele está como essa tamargueira, até dava fruto, mas ela era solitária. Aleluia! Pode até dar fruto, ter riquezas, mas não é solidário, mas não é amoroso, não é misericordioso, mas é uma pessoa orgulhosa, solitária, pobre e a mais miserável dos homens, né? Não consegue ver o bem e nem se desfrutar dele. Veja, a tamargueira no deserto. O homem, quando confia no homem, ele é como a tamargueira no deserto, diz aqui, ó, porque será como tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. A tamargueira no deserto, ela quando dá fruto, ali passa por ela todos os tipos de pessoas e rouba os seus frutos, pega seus frutos, come dos seus frutos. Tanto pessoas boas que podem estar comendo do seu fruto, como pessoas más vai estar usufruindo dos seus frutos, vai estar se alimentando dos seus frutos, né? Então ela não consegue desfrutar do que é bom, porque ela não tem discernimento.
Ela está tão sozinha que ela não consegue ter discernimento. Que Deus venha ter misericórdia de nós, que nós não venhamos ser como tamargueira no deserto, apostasiar da fé, do amor, da graça, da misericórdia de Deus. Mas que nós venhamos estar firmados em Cristo Jesus, que nós não venhamos estar solitários, fazendo pela força do braço, mas que nós venhamos buscar no Senhor a direção para todas as coisas da nossa vida. Aleluia, né? Ali ela pode viver apenas para satisfazer a sua carne. Uma pessoa que só vive para satisfazer as coisas terrenas e no final verá que não possui herança. Ela está abrindo mão das heranças divinas, as heranças espirituais, né? Para viver em lugares desertos, secos, né? Que não tem fruto, lugares que não tem água. No verso 7 diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A nossa confiança tem que estar em Deus. E assim tudo que nós vamos fazer vai prosperar, vai ter bênção de Deus. No verso 8 diz: porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Aleluia. Os que confiam no Senhor é como árvore plantada junto ao ribeiro, né? Ali é diferente dessa árvore ali, da tamargueira. É diferente do homem que confia no homem. É diferente da tamargueira orgulhosa que está lá no deserto. É diferente daquele que está ali nos lugares secos. Aleluia. Aprendemos que com Deus tudo é mais fácil. Aprendemos que com Deus Ele torna possível situações para nós. Aprendemos que sem Deus é mais difícil. Aprendemos que Ele nos guarda, Ele nos livra de todo mal. Nós precisamos apenas confiar em Deus. Precisamos apenas confiar no Deus poderoso e santo, o Criador do céu e da terra. Precisamos apenas ouvir os seus direcionamentos. Precisamos apenas continuar na direção que Ele tem nos dado. Nós precisamos apenas permanecer na onde Deus pediu para permanecermos. Aleluia. Verso 9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Enganoso é o coração. Devido à queda de Adão e Eva, o homem tem uma natureza pecaminosa, né? E quem poderá conhecer? Quem pode conhecer o homem? Aleluia, devido à queda de Adão e Eva. Pois bem, o homem não tem como conhecer a outro homem. Nós não temos como saber a intenção do coração de ninguém, nem dos filhos de ninguém. Nós podemos saber algumas coisas, mas a verdadeira intenção quem conhece é Deus. Deus conhece a verdadeira intenção do outro homem. O povo de Judá tinha feito aliança ali com os egípcios, pensando: olha, estamos fazendo uma boa aliança e vamos estar guardados por eles. Eles vão lutar as nossas guerras, eles vão estar ao nosso favor. Mas eles não sabiam a verdadeira intenção daquele povo. Não sabia a verdadeira intenção dos egípcios. Mas Deus conhecia a verdadeira intenção daquele povo. Deus sabia que eles estavam fazendo algo errado. Eles fizeram pela força do braço, eles confiaram no homem e não confiaram em Deus. A dificuldade de buscar a Deus, né? Era mais fácil confiar no ímpio, era mais fácil fazer uma aliança com o ímpio do que buscar na presença do Senhor, do que pagar o preço certo, do que buscar a vontade do Pai. Mas não, Deus, Ele conhecia. Aleluia. Eles fizeram uma aliança com quem não era amigo de Deus. Eles fizeram uma aliança sem direção do Senhor. Aleluia. E é necessário um novo nascimento. É necessário renovar a mente, a esperança em Deus. E esse povo estava fazendo uma aliança com quem não tinha a mesma fé. No verso 10 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Somente Deus esquadrinha corações. Veja, Deus permitiu o povo ser saqueado, porque viu ali, né, em seus corações a apostasia da fé. Viu em seus corações a intenção pela riqueza, pelo poder, pelas coisas terrenas. Viu as intenções erradas daquele povo. Viu que eles fizeram aliança com pessoas que não tinham a mesma fé, né? Alianças erradas, sem direção do Senhor.
Quantas das vezes o homem, né, ele passa por isso para obter vantagens, faz alianças com o inimigo de Deus. Ele abre mão das coisas santas de Deus para fazer aliança com coisas erradas, para obter vantagens. Verso 11 diz assim: como a perdiz que ajunta ovos, que choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Olha, as deixará na metade dos seus dias, e nos seus dias finais será um insensato. Que reflexão, né? É assim o homem, ele gasta a saúde, o tempo, as suas energias, ele abandona a família, os filhos, para correr atrás de riquezas, de conquistar coisas, e depois ele gasta suas riquezas para tentar recuperar, né? Ter uma família, ter saúde, ter tempo, ter vigor, mas aí só então ele vai entender, nos finais dos seus dias, ele vai entender o quanto ele foi insensato. Ele vai entender que viver uma vida sem Deus é ser insensato. Quando ele chegar ali, na beira da morte, ele vai entender as coisas erradas que ele fez. Mas Deus é misericordioso, ele deixou a palavra dele para nos direcionar, para nos ajudar, para nos resgatar todos os dias, para nos colocar na direção, no foco e na onde ele quer que nós estejamos. Ele todos os dias, com o seu amor, com a sua misericórdia, ele nos chama para uma vida de arrependimento, para um conserto, para socorro, né? Bem presente dele na nossa vida. Ele nos chama, ele nos dá oportunidade todos os dias. Veja, o homem, quando coloca a sua confiança nas coisas materiais, esquece a presença do Senhor, ele não busca mais o Senhor, ele é como um insensato. E quando ele descobrir isso, é tarde demais. Se você está nesse caminho, volte ao Senhor. Se você está nesse caminho, volte à presença do Senhor. Que a graça do Senhor te basta no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Em Salmo 127:2 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Veja, Deus trabalha por nós quando nós nele confiamos. Enquanto dormimos, ele trabalha ao nosso respeito, ao nosso favor. Ele abre porta, ele repreende a fúria do inimigo. Enquanto servimos ao Senhor, enquanto buscamos na presença do Senhor, ele pode derramar as bênçãos e a graça dele sobre a minha e sobre a tua vida. Aleluia. No verso 12 diz assim: um trono de glória posto bem alto, desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Verso 13, o Senhor, esperança de Israel. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas viva. Deus é quem tem água viva para nos dar, nos tem esperança, alegria, paz. O nosso santuário, isto é um lugar de segurança sagrada, é o que realmente importa para a nossa vida. É o que realmente importa para cada um de nós. Mas o insensato só entende isso quando já não houve mais saída. Aquele que não quer ouvir a voz do Senhor, ele só vai entender isso quando não tiver mais saída. Que triste, né? Mas para os que em Deus confia, existe uma esperança. Um manancial de vida que flui do trono do próprio Deus. Aleluia! Já para o ímpio, a sua paga é lugares secos e áridos. Que triste! Que triste! Correr tanto atrás da bênção material, correr atrás das coisas materiais, excluir pessoas da sua vida, se sentir melhor, ser ali focado em coisas materiais. Pode ser até um grande empresário, ter dinheiro, mas ele não tem o céu, ele não tem misericórdia, ele não tem amor. Ele vive ali querendo se proteger, ele vive ali preocupado se alguém vai roubá-lo, se alguém vai passar ele para trás, e não tem buscado no Senhor. Tem pessoas que abrem mão dos filhos, da família, sacrifica tempo, poder proporcionar algo para o filho, para a esposa, em busca de algo, uma riqueza que nem sabe se vai estar vivo para poder desfrutar. Que triste, mas quando nós buscamos um Senhor, nós vamos usufruir da verdadeira
herança de Deus para nós. Nós vamos usufruir das verdadeiras prosperidades de Deus para a nossa vida. Aleluia. No verso 14 diz assim: Sara-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Aqui, o profeta Jeremias está clamando ao Senhor, ele diz: me cura, ó Senhor, e serei sarado, serei são. O profeta clama, ele representa o povo. Ele representa o povo diante do Senhor, ele pede favor a Deus pelo povo. Ele inclui a si próprio como ali um necessitado do favor da misericórdia do Senhor. Assim deve ser a minha e a tua vida diante do altar do Senhor. No secreto, não precisa ser para todos os ventos, mas é você clamando pela misericórdia de Deus, pela tua vida e pela vida dos seus irmãos em Cristo Jesus. É você clamar, é pedir socorro do alto céu, para que venha a ser quebradas as fortalezas que tem ali cauterizado mente e corações, que nós venhamos destravar no mundo espiritual. Aleluia, pedindo misericórdia, que nós venhamos olhar para aquilo que realmente importa, que é o reino eterno do Senhor na terra e no céu. Que nós venhamos caminhar para esse reino, desprender das coisas terrenas, não sofrer pelas injustiças, mas é buscar e se acalmar em Deus, buscar na presença do Pai. Aleluia, porque nós já sabemos que ali, como diz, né, que o ímpio é como o perdiz que ajunta ovos que não choca. Assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, né? A todo custo ele faz isso, ele próprio às vezes se mutila, ele sacrifica a sua saúde mental, sua saúde física em busca de riquezas, mas no meio dos seus dias a deixará. Isso quer dizer, ele perde até a saúde em busca da riqueza, ele se destrói em troca da riqueza. Isso não agrada ao Senhor. Aleluia. Ali no verso, então, né, 14, o profeta Jeremias está dizendo ao Senhor: tenha misericórdia. Né? Ele se vê como necessitado da misericórdia do Senhor. O profeta sabe que somente Deus pode curar um coração cauterizado. Somente Deus pode quebrar as amarras do inferno, a opressão do inferno sobre um povo endurecido. Aleluia. Somente Deus. Não tem médico, não tem psicólogo, não tem remédio que pode quebrar a frieza espiritual, a cauterização espiritual, a apostasia, a tristeza de alma, a obstinação de um coração que está longe do Senhor. Somente Deus pode entrar nessa guerra. E ele estava ali pedindo pela misericórdia do Senhor. Aleluia. O profeta roga a Deus que ele tem a solução. Ele não foi buscar em alianças com aquele monarca egípcio. Ele não foi buscar aliança com quem era poderoso. Ele não foi buscar aliança com o ímpio, mas ele foi buscar em Deus. Jeremias confiou em Deus, ao contrário do povo que estava ali fazendo, daqueles governos que estavam fazendo aliança com aquilo que era contrário à palavra do Senhor. Ele estava fazendo aliança com Deus. Ele estava pedindo em Deus. E não em uma aliança com homens. Que nós venhamos honrar as nossas alianças em Deus. Que nós venhamos buscar a nossa esperança em Deus e não em homens. Que nós venhamos confiar que abençoado é aquele que confia no Senhor. E o que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. O que Deus abençoa, homem nenhum pode amaldiçoar. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus, que diz assim no verso 16: mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes o que saiu dos meus lábios, está diante da tua face. Então aqui Jeremias, ele fala a Deus: olha, eu não escolhi ser profeta, eu não escolhi essa posição. Aleluia, não era ele querendo se aparecer para profetizar da sua própria boca, né? Ele não profetizou de si mesmo, ele não profetizou do seu coração e nem desejou toda a calamidade. Ele não desejou um mal para aquele povo. Ele não desejou, mas ele estava falando de tudo que Deus estava mandando para que o povo se arrependesse. Se arrependa, senão a ira vai vir sobre vocês. Senão a espada vai vir sobre vocês. Vocês vão voltar à situação de cativeiro, de escravo. Eu já te libertei uma vez, eu não quero que vocês voltem à escravidão. Aleluia. Por isso o profeta intercedia a Deus pelo povo.
porque ele queria que o povo fosse resgatado, que Deus derramasse misericórdia. Ele não estava anunciando o juízo de Deus por si próprio, mas porque era necessário haver um verdadeiro arrependimento. E era necessário juízo sobre aqueles que não queriam obedecer a Deus. É necessário Deus vir com a sua ira, muitas das vezes, para que seja aniquilado o mal, para que o povo volte a temer a Ele, para que aqueles que ainda têm condição de voltar ao Senhor, porque tem alguns que se apostasiou da fé, debocha das coisas do Senhor, aleluia, tem se afastado, tem buscado em outros deuses, em outras coisas, mas tem alma triste, corrompida, só sai coisa suja da sua boca, só tem ódio, só tem rancor, pensamentos de vingança. Isso não é de Deus. Não pode de uma fonte que jorra água limpa, jorrar a maldição. Quantas das vezes o povo de Deus, servos do Senhor, são afrontados? Jeremias era afrontado a todo tempo porque ele pregava a verdade, porque ele pregava arrependimento, ele pedia para o povo voltar ao Senhor para olhar as suas imundícias, e ele era perseguido, mas ele não retrocedeu, ele intercedia, ele não amaldiçoou, ele entregou na mão de Deus, porque é muito sério, aquele que amaldiçoa, ele pode ter uma autoridade. Aquele que é ungido para estar à frente de algo, ele tem uma autoridade, mas ele prestará conta a Deus. Aleluia, de toda a obra que ele faz, de tudo que ele derrama sobre o povo. Nós não somos juízes diante do Senhor. E ali, Jeremias, com o coração aflito, ele dizia: eu não escolhi ser profeta, eu não escolhi essa posição, o Senhor me escolheu, né? Aí no verso 17 diz assim: não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia mau. Então Jeremias agora estava ali reivindicando diante do Senhor. Ele reivindica a Deus um amparo, uma proteção, pois ele estava obedecendo a Deus e as suas ordens. E ele sabia que o juízo viria. Nós temos que todos os dias reivindicar a Deus proteção para nós, para nossa família, para nossa casa. Porque se nós estamos à frente falando da palavra de Deus, levando a palavra pura e verdadeira, não tem a ver ao nosso respeito. Ele nos garante, ele nos protege, ele nos livra, que nós venhamos todos os dias fazer como Jeremias. Senhor, me limpa, me sara, me cura, me proteja, eu estou te obedecendo, eu estou cumprindo as tuas ordens, me proteja, Senhor. Ele reivindicou diante do Senhor: não me sejas por espanto, isso é, não me deixe ali abandonado, Senhor. Meu refúgio és tu no dia mau. Então no dia mau, Senhor, que a ira for vir sobre o ímpio, proteja o teu povo, proteja a mim, cuida de mim, Senhor. Quando a sua mão vier sobre aquele que tem sido desobediente, aquele que tem brincado, aquele que tem, sido juiz na terra, ao invés de buscar ao Senhor, que tem feito alianças com os ímpios, aqueles que têm colocado a confiança nas coisas materiais da terra, Senhor, me proteja. Me livra, guarda minha alma, guarda meu coração. Que a nossa oração seja essa: Senhor, eu sei que para o Senhor vir, vai ter que tudo, cumprir. A tua palavra diz que vai estar tudo virado, que vai estar tudo pior. Mas guarda o teu povo, Senhor. Me guarda, guarda a minha casa.